Muita gente ainda tem bastante dúvida quando diz respeito à equalização nos sistemas de som. Principalmente quando a gente está falando em PA, som automotivo, som residencial, se existe uma diferença no processo de acerto desses tipos de sistemas. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Fala aí, gênio! Eu sou o Renan Lopes, idealizador aqui do projeto Estudo do Áudio. Bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência, que a gente responde os seguidores que nós temos aqui nas redes sociais. Eu sempre posto uma pergunta lá no meu Instagram e coleto quais são as dúvidas do pessoal, né? Eu olho ali aquelas perguntas, algumas eu respondo lá mesmo no Instagram, outras eu trago pra gente trazer uma dissertação aqui no YouTube. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para dizer que se não me seguem no Instagram, vai lá, renanlopes.audio, que lá eu publico o meu dia a dia. Só que o que acontece? Como eu te comentei, eu sempre boto uma pergunta no começo da semana, quais são as dúvidas do pessoal, e sugiro duas dúvidas que eu acho bem interessante a gente trazer aqui para esse vídeo, tá? A primeira delas é do Antônio Bento Mix, que ele pede para a gente falar sobre alinhamento de PA, pede algumas dicas, e também a pergunta do Kaique Silva, que ele pergunta como equalizar um PA, pois sei que é bem diferente do automotivo. Kaique, não deveria. Quem já me acompanha nas redes sociais sabe que eu sempre defendo a ideia de que áudio é áudio, né? Independente do mercado que você estiver trabalhando. Mas eu entendo o teu ponto de vista e vou ter que concordar que sim, o acerto do sistema de som para o PA, ele é um pouco diferente do acerto do sistema de som que vai para o mercado de som automotivo, tá? Primeiro porque a gente precisa entender o seguinte, ó. No PA, sempre tem um operador técnico de som que ele vai receber o sinal da banda, ele vai receber todos os instrumentos, ele vai mixar do jeito dele e ele vai temperar para entregar isso para o público. Então, de uma certa forma, eu sempre considero que o técnico de som, né, o cara que está fazendo a mix, ele também é integrante da banda, tá? Porque dependendo do trabalho dele, ele pode entregar um resultado melhor ou pior para o público. Então, num sistema desse gênero, com essa característica, é importante que a gente tenha sim a resposta mais plana possível, né? Ou seja, se você não é familiarizado com isso, a gente escuta de 20 até 20 mil Hz, então é interessante que a gente tenha a mesma intensidade sonora, o mesmo nível de pressão sonora, lá da frequência mais baixa que a gente ouve, que é os 20 Hz, até a frequência mais alta, que é os 20 mil Hz. Vai lá, eu já não estou ouvindo tão bem assim. Mas o que acontece é que o sistema que vai reproduzir para o palco, né, para o PA, que eu já boto um adendo aqui, que vem de Public Address, né, o direcionado ao público, destinado ao público. A ideia é que justamente o cara que está fazendo a mixer, né, o técnico de som, ele entregue o resultado que ele está buscando. Então, ele precisa de um sistema completamente plano, porque aí ele agrega essas componentes. Ele vai colocar mais grave, vai colocar mais médio, vai colocar mais agudo e assim sucessivamente. Já no mercado de som automotivo, a coisa é um pouquinho diferente e eu também trato um pouco diferente. No começo da minha carreira, quando eu fazia alinhamentos de sistema de som, eu também buscava essa resposta plana, porque eu venho do PA, eu já venho do mercado do som do PA e eu fui treinado desse jeito, né? Quem me ensinou sobre o processo de alinhamento me ensinou que a gente deve buscar uma resposta plana. Mas no mercado de som automotivo eu tive o cuidado de focar bastante no acerto elétrico do sistema para a gente poder entender as potências que vai em cada uma das vias e eu comecei a perceber que na verdade não existe exatamente um sistema plano no mercado de som automotivo. Primeiro, porque comumente as pessoas acabam colocando mais falantes em algumas vias, né? Por exemplo, o mercado do Nordeste gosta bastante de exagerar na questão do driver e do médio, então é muito expressiva a região ali entre 200 até uns 4 mil Hz. O mercado do Centro-Oeste ali gosta muito do subão e o mercado mais sul e sudeste assim já gosta um pouco mais do pancadão, né? Claro que esse negócio mescla um pouco, mas cada mercado ele gosta um pouquinho da sua particularidade. Então, quando eu faço o acerto elétrico, eu vou no final de as vias, né? Então, ou seja, eu coloco o máximo de potência que eu posso no grave, no médio, no drive e assim sucessivamente. E eu mantenho essa intensidade. Explicando para o meu cliente o seguinte, Gênio, o teu driver, por exemplo, né, tá falando muito mais porque você tem muito driver. Se você quiser que ele fale menos, eu vou atenuar, então é basicamente como se você estivesse tocando com menos driver. E eu penso que se porventura o cara botou lá, sei lá, 16 drivers, ele quer utilizar tudo que pode. Então ele usa toda a equalização ali ou melhor, toda a intensidade do sinal que ele pode. Já no mercado do som residencial, a coisa é um pouco diferente, porque ali você vai reproduzir o que foi gravado. Então, sim, é importante que o sistema seja o mais plano possível para que ele seja fiel na entrega, mas é importante que a gente entenda um negócio. Os nossos ouvidos, ele não é plano. Os nossos ouvidos, ele tem uma certa dificuldade a depender do nível de pressão sonora. Dá uma olhada aqui na tela do meu computador. Isso aqui é uma curva chamada de Flatt-Moodson. Foi dois caras que estudaram o comportamento dos nossos ouvidos e eles perceberam que dependendo do nível de pressão sonora,
a gente vai ouvir melhor ou pior. Por exemplo, percebe aqui que nessa parte azul, ó, eu estou falando do nível de pressão sonora, então se a gente estiver falando, vai lá, ó, 40 decibéis aqui, por exemplo, né, que é a relação do nível de pressão sonora, nota que eu tenho que colocar muito mais grave, então isso aqui é como se fosse uma equalização do sistema, eu tenho que colocar muito mais grave, enquanto eu tenho que tirar um pouco da região de voz, que é ali perto dos 4.000 Hz, e depois colocar um pouquinho mais de agudo. Em contrapartida, se eu estiver trabalhando lá nos 110, 120 decibéis, eu já tenho que colocar um pouco menos de grave, tirar ainda mais na região de voz, né, em relação ao que estava lá embaixo, e colocar um pouco mais de agudo. Então, essa resposta que nós temos aqui, que é a curva Flatt-Moulton, ela mostra pra gente que dependendo do nível da intensidade, o nosso ouvido ouve diferente. Então, por isso que eu sempre comento que assim, no PA, a gente precisa entregar um sistema plano, porque o cara que está operando que define isso. Então, ele vai saber qual é o nível de pressão sonora que ele está trabalhando, se ele vai querer um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais de médio, então ele acrescenta isso para o público que estiver ouvindo. Som automotivo, mais uma vez, eu acerto com tudo do que pode, exceto em casos em que o cliente pede uma resposta mais plana ou ele pede uma resposta mais loudness, que é baseada nessa resposta Flatt-Moulton. É por isso que existe a função loudness pro player. Para você usar, quando você tiver com volume baixo, você pode usar a função loudness, ele reforça as pontas, o que faz com que o nosso ouvido seja mais eficiente. Já no mercado do som residencial, eu também tenho esse ponto de vista. Apesar de muita gente do mercado do som residencial, do sound quality, né, do hi-fi, optar por sistemas planos, eu tenho essa seguinte visão: como o nosso ouvido não é plano, dependendo do nível de pressão sonora que esse sistema está trabalhando dentro da residência, para ele ter uma resposta plano, ele vai precisar de uma equalização, porque o ouvido da pessoa que estiver sentado ali não é plano. Então, se você estiver trabalhando com nível de pressão sonora um pouco mais baixo, você inevitavelmente vai ter que ter equalização. Enquanto volumes mais altos, você até pode ter uma resposta plana, porque o seu ouvido já começa a pensar plano. Agora vamos lá, você deve estar se perguntando, tá, Renan, mas ok, eu sei que isso acontece, mas como é que eu faço isso? E eu quero trazer um pouquinho de prática então para você ver aqui nesse vídeo. Dá uma olhada aqui no meu computador, eu estou rodando o Smart, ele está aqui embaixo, tá? Então o som do Smart está saindo, está atravessando o meu processador e está voltando de volta para ele. Então o que a gente vai ver aqui são as respostas elétricas, porque eu quero que você conheça como é que você faz equalização. E aqui eu estou rodando a aplicação do DBX, que é o processador que eu estou usando aqui agora, para mostrar isso para você. Então, por exemplo, ó, quando eu liguei, o meu sinal já está ligado, eu vou liberar aqui um canal do meu processador. Ó. Então eu vou entrar aqui, nota que eu já estou liberando aqui o canal 1, ó, certo? Liberei o canal 1, ele vai encher aqui na tela. Então, beleza, digamos que eu tenho um sistema aí, 2 vias, que está trabalhando ali de 60 Hz até uns 1000 e pouco, vou salvar ele aqui. Nós vamos voltar para a aplicação do DBX, agora eu vou fechar o grave e vou liberar então o meu canal 2, ó. Eu já tenho os crossovers aplicados aqui em cada uma das vias, tá vendo? Ó, então deixa eu liberar aqui, eu já tenho o crossover aplicado, nesse caso está de 1600 até 20.000 Hz, tá? Então, beleza, eu tenho a próxima via aqui, então eu estou trabalhando com o sistema 2 vias. Lembrando que, cara, você pode trabalhar com o sistema 3 vias, 4 vias, 5 vias. O conceito que eu vou trazer para você aqui é basicamente o mesmo. Então, ó, eu já estou com as linhas de fase uma em cima da outra, porque como eu estou no ambiente elétrico, eu não tenho, então, atraso não tenho tempo, né, entre os canais e tal. Então, quando eu liberar os 2 canais, a gente tem aqui, então, a soma da resposta. Então, eu tenho a baixa e o alto. Isso aqui é um pouco do que seria um alinhamento de um sistema. Então, essa resposta plana, tá? É o que a gente gostaria de ter no sistema ideal. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Ó, essa resposta plana era o que a gente gostaria de ter no sistema ideal. Então, por exemplo, um sistema de PA, que o cara precisa de uma referência zero para ele equalizar, eu entregaria um alinhamento desse jeito, tá? Num som residencial, eu deixaria o grave um pouco mais saliente, o agudo mais saliente. E no automotivo, como eu falei para você, eu não teria essa resposta plana. Eu iria deixar o máximo de potência que eu tenho em cada uma das vias, e então com certeza ela não seria parelha. E aí, de acordo com o papo com o meu cliente, com a necessidade dele, com o gosto dele, eu iria atenuar isso ou não, deixando ele ciente que quando eu atenuo, ele está perdendo energia, ele está fazendo com que aquela via toque menos. Então eu não vejo necessidade dele ter colocado tanto se ele quer que toque menos, tá? É uma dica que eu dou para vocês conversarem com o cliente
quando eu estiver fazendo esse trabalho. Mas beleza, você tem um sistema assim que está na sua casa, você comprou uma caixa acústica que ela é plana, mas como o Flat Mundson fala que a gente não ouve plano, você precisa trabalhar essa resposta. O que é que você vai fazer aqui, né? Para quem não é familiarizado, tá? Nós temos nível de pressão sonora numa lateral. Então deixa eu tirar um pouquinho aqui o meu rosto da frente para você ver, ó. Eu vou tirar aqui, ó. Então aqui eu tenho pressão sonora que está nesse lado de cá, ó, positivo ou negativo. E eu tenho a minha resposta aqui, tá? Que nesse caso então é uma resposta plana. O que é que a gente pode fazer, ó? Aqui eu tenho os PET, né, de equalizadores, tá? Então eu tenho um PEC, que é um paramétrico equalizador, né? Paramétrico EQ. Então eu posso parametrizar todo o meu equalizador. Então eu posso escolher qual é a frequência que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, eu posso trazer ali, cara, eu quero trazer lá no 100 Hz. Então, ó, tá ali no 100 Hz. E eu posso dizer, bem, 100 Hz, eu quero botar ou tirar energia. Então, se eu quero botar, ela tá com ganho de -3, eu vou botar um pouquinho a mais aqui. Deixa eu ligar, porque ela tá desligada aqui, ó. Eu vou ligar, nota que ela já aparece aqui embaixo na minha resposta que eu estou medindo. E eu posso fazer o seguinte, ó. Botei ali 6 dB de ganho, mas eu quero que pegue mais aos arredores. Então eu posso mexer no Q do filtro. Tá vendo? Então ele tem um Q aqui que eu posso aumentar. Então ele fica mais fininho, ó, ele vai atualizar. Deixa eu só mudar esse tempo aqui, deixar ele um pouquinho mais rápido. Vou botar aqui em 4 acho que fica melhor. E aqui, ó, se eu aumentar, então ele fica mais fino. E se eu diminuir, ele fica mais largo, ele pega mais gente ao redor. Ó. Tá vendo aí, ó? Então ele dá uma encorpada na baixa frequência. E eu também posso equalizar lá em cima. Então no caso aqui do DBX, eu posso pedir um outro canal, ó, canal 2, e aí eu posso ir lá em cima e dar uma equalizada também lá no agudo, tá vendo? Aí, o que acontece, ó? Esse agudo daqui, eu posso equalizar ele. Nesse caso aqui, como eu estou fazendo por canal, ele não aparece, porque lembra que eu estou com 2 vias, né? Então, como eu estou fazendo essa equalização aqui, ó, no canal, tá vendo, ó? Então, essa equalização de agudo não apareceu nesse canal, nota que eu não apareci na medição, porque nesse canal eu tenho um crossover aqui aplicado, tá vendo, ó? Então, ali eu fiz só o grave. Se for o caso, eu posso vir no canal 2, entrei no lugar errado, eu posso vir aqui no canal 2, e fazer essa equalização aqui também. Então eu posso pegar lá em cima, equalizar, ligar ele aqui. Olha lá, ficou. Só que o objetivo aqui, por exemplo, eu sempre sugiro que a equalização do sistema você faça sempre na entrada, certo? A equalização da via, do canal, é para quando você for fazer o alinhamento do sistema. Quando o sistema estiver pronto, você pode usar a entrada. E nesse caso a gente tem, então, a equalização aqui, ó, que eu posso trabalhar também como é que eu quero a entrada. Então eu posso ir lá nas vias, colocar a equalização nela, está desligado aqui, mas deixa eu ligar. Colocar a equalização do que eu quero e nota que ela cresce aqui. A diferença é que nesse caso aqui é um equalizador gráfico, ou seja, já é setada a frequência, eu só coloco e tiro, né? O que eu quero de frequência, eu vou desligar. Enquanto no canal a gente tem um equalizador que é paramétrico, né? Aqui é um equalizador que eu mostrei agora há pouco no outro, isso aqui é um equalizador dinâmico, que ele é como se fosse uma alta equalização, ou ele pode ser o paramétrico, que eu escolho o que é que eu quero fazer. Então, ó, aqui já tem bastante equalização, eu estava trabalhando em um outro projeto, então eu posso vir aqui e equalizar. Então, por exemplo, pôr no 2 e colocar a equalização do agudo. Essa equalização ela pode ser um bell, ou seja, ela é como se fosse uma banda passante, ela pode ser um low shelf, ou seja, daquela frequência para baixo, ou ela pode ser um high shelf, é daquela frequência para cima. Então, como vocês podem ver, eu tenho muitos recursos no processamento de áudio. Aqui eu estou usando o DBX, é um processador que é mais usado no mercado do PA, mas nos processadores de som automotivo, de som residencial, também tem basicamente todos os recursos que nós vimos aqui. Então, nós temos o equalizador gráfico, que você escolhe a frequência, coloca e tira, mas não tem muito mais recurso, ou paramétrico, que eu posso parametrizar tudo. Eu escolho frequência, escolho o Q, escolho ganho, eu tenho mais recursos de ajuste do sistema. O equalizador de saída do canal serve para você fazer o processo de alinhamento, você arrumar a resposta daquela via para deixar ela a melhor possível. Já o equalizador de entrada você acaba utilizando para poder fazer os ajustes do sistema e equalizar de acordo com a tua necessidade. E é importante que você saiba que é o seguinte, tá? Quando você está botando equalização, você está aumentando a tensão na saída do seu amplificador. Então, por exemplo, além de 60 Hz, a gente botou 6 dB. Eu estou dobrando a tensão naquele ponto. Então, se o seu limite estiver muito bem ajustado, aquela tensão chega no limite, vai ser segurado, você não tem problema nenhum. Agora, se você não tiver um limite muito bem ajustado, essa equalização que você bota, você dobra a tensão,
praticamente você quadruplica a potência, então a probabilidade de ter danos é muito grande. É por isso que alguns profissionais dizem que a gente não pode equalizar, exclusivamente porque você pode ter danos caso o seu limite não esteja bem ajustado. Mas se estiver bem ajustado, pode usar equalizador à vontade. Gênio, eu sei que tem muito mais conteúdo que eu poderia falar sobre o assunto, mas eu vou aproveitar para te fazer um convite. Quer se especializar na área de alinhamento e elétrica, principalmente no mercado de som automotivo? Eu tenho um treinamento 100% online, que você pode ver e rever quantas vezes você quiser, aí no conforto da tua casa. É só entrar no link no www.estudodoaudio.com.br/alinhamento. Esse conteúdo já está disponível, você pode fazer a sua inscrição, é 100% online, você assiste aí no conforto da sua casa. E a gente vai passar esse ano inteiro atualizando esse conteúdo, trazendo novidade, trazendo coisas aí que os alunos pretendem aprender. Além de fazer lives e atender o pessoal nos grupos também. Então, se você tem interesse em participar, aproveita a oportunidade, o link está aqui na descrição também. E quero aproveitar para dizer que se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e colocar aqui embaixo os comentários do que é que você quer que a gente traga de informação e conteúdo aqui para o teu aprendizado nesse nosso fascinante mundo do áudio. Quero te agradecer por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até depois. Valeu, Eugênio!